Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um episódio da Insightcast e hoje a gente está aqui pela primeira vez com o Lucão na mesa. Oi! Bom, pra quem não está vendo, o Lucão está entre nós e eu tô com um convidado super especial, que é o João Bonomo. E aí, beleza, pessoal, tudo bem? E pra quem tá vendo a gente no YouTube, vou contar. E no Spotify. E no Spotify também, no Spotify agora tem vídeo. Tem umas pessoas que já estão aparecendo que elas não deram conta de seguir o script de novos hosts, porque o nosso convidado de hoje merece. Até porque esse episódio foi um episódio extremamente competido pra ser Planejado. Na primeira lista tinha o nome desse homem aqui. Tinha mesmo. Foi professor nosso no Sebrae, dos 4, então foi uma briga. Foi dos 4 e agora eu tô aqui pra fazer a vingança, né? Eles vão fazer a vingança comigo, né? De tudo, depois que alunos do Sebrae, inclusive a gente abriu uma caixinha de perguntas de ódio contra o Bonomo. Só pérola. Isso tem rolado até hoje. Ó, eu vou ficar ali atrás tranquilinho, porque querendo ou não, também é a primeira vez que o Lucas tá aqui, estamos inspirando atrás. Alguém tem que cuidar daquela brincadeira, né? Então vambora. Mas só comentar que vocês estão em excelentes mãos. Se a gente está aqui hoje inspirando vocês, Bonomo faz parte disso, porque Bonomo um dia já foi responsável por nos formar, por trazer inspirações pra gente. Então prepara que vai vir um excelente episódio cheio de insights aí. Professor, obrigado, Léo. Vai lá tomar conta de tudo aí. Nossa. E aí, Manu? E aí, Bonomo? Eu acho que pra quem não te conhece, né, porque a gente já teve aí você na nossa vida há um tempinho, quem é João Bonomo? Nossa, tá parecendo minha analista, mas enfim, vamos lá. Professor de empreendedorismo, mas professor de administração. Sou professor de administração desde 99, e aí em várias instituições. Aí depois, por volta de 2004, surgiu uma oportunidade para mim. Eu dava aula na PUC, dava aula no IBMEC e dava aula numa faculdade em João Monlevade. E aí o coordenador de João Monlevade virou para mim e falou assim: a faculdade fechou uma parceria com uma incubadora de empresa. Depois eu conto mais do que é uma incubadora de empresa. A faculdade fechou uma parceria com a incubadora de empresa de João Monlevade. E eu preciso de alguém da escola, né, para coordenar projetos lá, tá certo? Aí em 2001, eu já tinha participado de uma conferência anual de incubadoras, tecnópolis e parques tecnológicos. Eu fiz um paper e aí mandei, foi aprovado, etc. Então já conhecia esse ambiente, então ele me chamou para ir lá e eu conduzi esse projeto. E curiosamente, na época, havia uma rubrica orçamentária do Sebrae para capacitação de incubadoras e de incubados, né? E eu pleiteei, entrei com o projeto em nome da faculdade, tudo. E aí eu obtive e acompanhei durante 2 anos esses empreendedores. E aí me apaixonei por esse universo do empreendedorismo. E aí fui estudar mais a respeito disso, aprofundar tudo. E aí fiquei, digamos assim, mais nessa vibe de empreendedorismo. Como é que chama a incubadora lá? Incubadora tecnológica de João Monlevade. Tá Certo? Basicamente é isso. Não tem. Ela era mantida pela faculdade, pela Associação Comercial e Industrial de Monlevade, pela prefeitura. Então era um pool ali de empresas que tomavam conta lá da incubadora e eu consegui essa verba. Capacitei os incubados, a gente conseguiu uma estrutura física. Na época, vocês não vão lembrar disso, a gente conseguiu um fax, conseguimos um computador, com MS, DOS e tal. Então era nata da nata, né, a grana que liberaram pra gente. Então capacitei tudo, me apaixonei por esse universo e aí aprofundei, entrei mais nessa vibe do empreendedorismo e da educação empreendedora. E aí tivemos, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, pessoal, mas tivemos um boom aí, uma explosão desse movimento de empreender, de educação empreendedora, né, que era uma coisa que estava muito fechada ali no final da década de 90, início dos anos 2000, ainda
não estava pulsando, e aí estoura essa bolha grande de startup, de incubadoras, de aceleradoras, de programas de aceleração, de mentorias, de uma porção de coisa que nós vamos falar um pouco a respeito disso aqui, né? E aí eu confesso a vocês, assim, sem a mínima vergonha, muito antes pelo contrário, eu surfei muito bem surfadinho essa hora inteira, entendeu? Muito bem surfadinho. E acho que assim, nós vamos discutir isso mais à frente, mas essa onda, talvez as pessoas entendam isso de uma outra forma, então eu vou explicar. Ela talvez seja tsunami. Eu achei que ela fosse uma grande onda, fosse acabar de uma hora para outra, mas não, ela é uma onda comprida. Obviamente, tem um momento que ela começa a arrefecer, a descer, né? Mas até o próprio tsunami para uma hora, né? Então acho que a gente ainda não está nesse momento, mas já teve um momento, digamos assim, da crista. E aí esse momento deu para aproveitar bem por conta dessa história que eu já estou com ela desde lá do início dos anos 2000, assim. Você chegou aí naquele Lemonade, se não me engano, chama? Eu fui no primeiro Lemonade. Participei do primeiro Lemonade, não como mentor, participei como uma instituição que tem esse ponto, sabe, Lucas? Assim, deixa eu enveredar por esse lado. Para que esse movimento inteiro de empreendedorismo possa acontecer, não basta a gente ficar jogando grãos aqui e ali, etc. Não, é preciso ter um enredamento da história inteira. Então tem que criar uma coisa que chama assim, um habitat, né, propício para que essas coisas aconteçam. Eu tive a grata satisfação de, na minha trajetória profissional, como professor, ser dentro dessa cadeia toda, dessa rede toda que é formada, desse habitat, ser, ou pelo menos representar, estou julgando um pouco contra o próprio, mas acho que sim, a parte da instituição de ensino, tá certo? Parte da instituição de ensino, que era necessário. Então o Lemonade, apesar de ter surgido dentro da UFMG, tá certo? Dentro da incubadora tecnológica da UFMG, etc., não havia uma aderência, né, da instituição com o programa. Ela fomentava, incentivava, subsidiava, cedia tudo, mas não era uma coisa que falou assim, vamos pegar os alunos e vamos colocar tudo lá dentro. Não tinha essa história assim, tá? E eu, como eu fazia parte de uma instituição privada que é muito mais desembaraçada do que uma UFMG, a UFMG é uma das melhores do Brasil, mas para isso não era, né? Então me cutucaram, falaram assim, aqui, você não quer, né, vamos dar uma mobilizada nessa história, e eu dei uma mobilizada nessa história através do IBMEC, o IBMEC me deu super carta branca para fazer isso. Então, assim, a primeira edição do Lemonade eu tinha lá o que? 14 equipes inscritas, só do IBMEC, né? E aí a vencedora foi também um aluno que eu tinha recomendado para ir para lá, e ele foi. Até hoje ele empreende, até hoje ele é super grato comigo, etc. Então, assim, participei do primeiro Lemonade, de várias outras edições do Lemonade, também de vários outros programas de aceleração. Então, assim, o ambiente é muito propício, né, para isso. Hoje, talvez, eu que não esteja acompanhando o negócio assim todo santo dia, né? Mas o ambiente ainda está bem aquecido, a crista ainda não abaixou tanto assim, não, então acho que funciona muito bem essa história. Então, na sua história, o empreendedorismo veio até você, não você foi até o empreendedorismo. Ok, basicamente, ele bateu na minha porta, veio e eu abri, deixei ele entrar e dancei a noite inteira com ele, entendeu? Assim, ainda estou lá na festinha, mas sentadinho ali, mas estou ali. Foi dessa forma. Agora, veja bem, eu também já empreendi, tá certo? Já empreendi. Inclusive, em 2005, eu tinha 4 empreendimentos abertos ao mesmo tempo, tá certo? Uma dor de cabeça que isso deve dar. Olha, e fora, aulas na PUC, aulas no IBMEC, aulas em João Molevade de 2005, eu saí em 2005. Em João Molevade em Pedro Leopoldo, tá certo? Então era punk a história, assim, sabe? Eu era energia irritante o tempo inteiro, sabe? Segunda até segunda era energia irritante, então eu não parava a hora nenhuma. Então, assim, tive empreendimentos, aí eu fui abrindo mão, né? Para esse aqui eu não vou ficar com ele, esse aqui eu vou arrumar uma pessoa para poder tomar conta disso. Você teve empreendimentos? Então, assim, eu tive uma loja de produtos artesanais, aí eu deixei, falei, não, arrumei uma pessoa para ficar tomando conta disso. Tive um escritório de contabilidade, deixei uma pessoa para ficar, um sócio para ficar tomando conta disso. Abri uma e ainda fui abrir uma padaria. Aí realmente, aí eu ultrapassei o limite, assim, de uma coisa que seria
mentalmente sã, entendeu? Aí o negócio degringolou. E aí, curiosamente também, só para encerrar, eu tenho uma coisa que eu me recordo muito mais do que o resto, que é o empreendimento que fracassou, que foi a padaria, entendeu? Fracassou assim, no aspecto de eu não ter mais energia para fazer isso, não ter como levar isso à frente, e era melhor parar ali do que estancar sangue dali para frente. Então eu tive que tirar da tomada. Tinha tudo para dar certo, foi a minha maior aposta da história e foi a que menos eu obtive retorno, tá certo? Então assim, claro que a situação se mantém, tira dali, põe aqui, tal, etc. Mas eu falei, isso vai dar certo, vai funcionar, vai ser uma vitória e dancei. E eu dancei. Então tem um aprendizado aí. Isso eu lembro muito mais do que qualquer outra coisa. Mesmo porque também as outras coisas eu não tinha grandes pretensões de falar, nossa, eu quero uma cadeia de loja. Não, eu queria talvez esse negócio funcionar. Mas. não pode falar, não. Pode falar. Não, porque o que acontece? São empreendimentos muito distantes, assim, são diferentes, na verdade. É uma padaria, depois é uma contabilidade. Mas por que isso? Você sempre quis ter muitas coisas assim diferentes? Ou... Nesse aspecto, Lucão, eu costumo usar aquele provérbio que é assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Entendeu? É um provérbio que é muito usado por investidores, etc. Mas eu faço isso nesse sentido, assim, não coloco muitos ovos na mesma cesta. Entendi. Então o negócio funciona muito bem. Hoje, por exemplo, eu sou sócio de uma faculdade, de uma representação da faculdade aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Então assim, é outro negócio também completamente diferente e que é super bacana de lidar. E eu acho que assim, tem um aprendizado nessa história inteira. Sim. Sabe, você vê o que acontece nesse setor, o que acontece no outro, o que rola ali, quais são os impeditivos aqui, assim por diante. Isso é bem bacana, me amplia muito os horizontes, sabe? Legal porque você, como uma pessoa, né, do meio, que sempre está estudando isso, ter um negócio que não dá certo, às vezes as pessoas veem que realmente, às vezes, pode não dar certo, né? E assim, na verdade, não vai dar certo, sabe? Assim, você tem que acordar e falar assim, não vai dar certo, eu vou ter que sair pelo menos bonito da fita, mas não vai dar certo, sabe? Assim, há todo um aspecto que... Como é que eu vou falar a palavra aqui? Conspira para nada dar certo. Assim, um ambiente de negócios no Brasil não é um ambiente, digamos assim, exultante, né? De que você vai fazer semeaduras e os negócios vão crescer, etc. Mas enfim, vão para a vida. Então eu acho que nesse aspecto, Manu, a pessoa tem que fazer, pelo menos colocar na cabeça o seguinte, falar, tem que ser alguma coisa que eu goste, tá certo? Acho que tem que ser esse o ponto, tem que ser alguma coisa que eu goste, assim, que me faça falar, putz, as coisas não estão como eu queria, mas eu acordo e vou rindo. Porque na hora que você já estiver indo no sentido de falar, porra, eu tô indo, aí é melhor ir embora. Então, assim, tudo conspira por acontecer. Então, pelo menos mantenha seu propósito, sua energia, né? Porque na hora que isso acabar, aí é melhor você sair do esquema mesmo. E assim, a cachaça mesmo, né? O meu vício é a sala de aula. Né? Então hoje eu consigo parar e olhar em retrospectiva e falar assim, o que me dá esse prazer, essa energia, essa vontade de sair é saber que eu vou poder, isso é chato de falar, mas enfim, pelo menos deixar uma pessoa ali acender uma luz naquele dia, tá certo? 4 aqui, hein? 4 aqui nessa sala. Bom, enfim, eu não gosto muito, Léo, desse esquema de acender a luz, que fica parecendo que você estava na escuridão, não tem nada. Mas assim... mais uma luz. Mais uma luz, mais nesse sentido de falar assim, bom, hoje eu consegui voltar para casa, eu sei que tal pessoa ficou satisfeita e isso deu um negócio nela, ela vai pensar a respeito disso. A questão toda é que às vezes você quer que a pessoa já pense ali naquele momento e no outro dia já volte, etc. E demora um tempo, mas você vê isso acontecendo, essa mágica acontecendo. E de onde que veio essa vontade, assim, de ser professor? Teve alguma coisa na sua vida que... Ou foi? Olha, realmente essa é uma pergunta, porque hoje eu fiquei pensando, vindo pra cá, eu fiquei pensando, falei, eles vão fazer umas perguntas assim, sabe, quer saber de carreira e tal. Eu falei, gente, como é que eu vou falar que eu virei professor? Porque eu era péssimo aluno, sabe? Péssimo aluno, em todos os aspectos, assim. O de comportamento, o de caráter e o acadêmico propriamente dito, entendeu?
Agora, o mundo acadêmico que eu vivia, eu acho que ele existe até hoje, mas assim, ele era muito mais rigoroso. Então eu tinha tudo para não dar certo também nesse mundo. Então eu acho que eu nunca aprendi direito. E acho que essa é a minha vingança pessoal. Eu vou ensinar direito porque eu acho que eu nunca aprendi direito. Então tem essa questão assim na minha cabeça. Porque não é uma coisa de falar assim, eu tenho uma vocação para ser professor. Eu acho que, eu ouvi o pai do Léo falando antes, quer dizer, é uma coisa de profissar, né? De você ter uma vocação para essa história. Eu mesmo falei essa palavra, mas às vezes não é a vocação. Às vezes o mundo te leva a falar assim, olha, tem um propósito para isso. Eu acho que o meu propósito é esse. Eu acho que nunca me ensinaram direito, sabe, com a forma como que eu aprendesse. Então eu acho que eu me esforço em ensinar direito. Agora, a maneira das pessoas aprenderem é distinta, né, de uma pessoa da outra. Então eu tento experimentar de tudo. Eu acho que esse é o ponto. Eu tento experimentar de tudo. Eu tento dar a aula mais careta até a aula mais escacetada que puder ter, sabe, para acontecer. Agora eu tenho uma pegada, assim, eu também não gosto muito da dinâmica, eu tenho meio preguiça dessas coisas. Acho que dinâmica tem, assim, comigo, tem 99% de dar errado, eu não saber o que eu faço ali na hora, etc. Então eu não tenho essa pegada. Então eu vou mais por um lado que eu criei, de uma metodologia que eu criei, que eu acho que funciona, que é de estudo de caso. Eu acho que isso, pelo menos na área do empreendedorismo e da administração, isso funciona muito bem, muito bem. Fazer a gente pensar que com certeza faz, porque eu lembro dessas provas e era não era todo mundo, gente, o que o Bonomo tá querendo saber aqui, né? O que ele está querendo saber aqui. Com certeza. Sim, com certeza. Então eu acho que é legal essa maneira. E é uma maneira que várias pessoas utilizam até hoje, mas às vezes eu acho que eu tenho um pouco mais de calo na mão para poder usar ela melhor. Eu só acho isso. Bacana. Vou puxar outro aí. Falando mais ainda do empreendedorismo, que eu fiquei querendo te perguntar também, que as coisas dão errado, mas as coisas dão certo. E eu acho que hoje em dia existe talvez uma romantização assim, desse mundo de empreender e de que vai dar tudo certo para todo mundo, mas ao mesmo tempo também a gente vê muita coisa igual assim acontecendo nesse mundo de empreendedorismo. Você acha que existe alguma coisa que de fato é sucesso, faz diferença alguém seguir, quer empreender? O que você acha que assim, vai ser o diferencial se a pessoa tiver, ou se o negócio da pessoa tiver? Eu não consigo restringir isso a um diferencial. Não consigo restringir. Acho que é impossível, inclusive, fazer essa história. Acho que tem todo um contexto para isso. Na hora que você começou a elaborar a pergunta, chegar na pergunta, falando a respeito dessas questões, das histórias de sucesso, das sacadas das pessoas, etc., eu fico pensando o seguinte: a realidade mesmo, e aí eu não vou ficar pensando, pirando no mundo, vamos falar Brasil, Minas Gerais, BH. A realidade é o seguinte: a maior parte dos empreendimentos que surgem são tradicionais, digamos assim, não tem inovação, sabe? Mas tem por trás, assim, a força de vontade do empreendedor ou da empreendedora, um pequeno senso de oportunidade e muita energia para transformar isso em negócio. Estou falando assim porque eu lembro que essa aula eu dei para todos vocês aqui, né? Quer dizer, o que é o empreender? É o trinômio do empreendedorismo, ideia, oportunidade e negócio. Bom, então assim, eu acho que não é ideia, eu acho que tem hoje, assim, a garra da pessoa de falar, eu vou empreender. Só que não tem muita ideia, tá repetindo mais do mesmo, mas é o que tem para hoje. A bem da verdade, os estudos a respeito de empreendedorismo mostram que a maior parte vai abrir uma lanchonete, vai abrir um salão de beleza, vai abrir uma borracharia, tá certo? Que na melhor das hipóteses talvez tenha um atendimento melhor, talvez tenha um produto de qualidade, talvez tenha um preço interessante, alguma coisa nesse sentido, mas a vibe é toda essa. Para poder escapar dessa normalidade, vamos falar assim, eu acho que tem o viés da inovação, acho que tem a questão da ideia de falar o seguinte: olha, isso daqui não está legal do jeito que está. Isso me atende de várias maneiras, mas eu posso dar uma pirada nisso aqui, tá certo? Dar uma pirada. E aí, veja bem, não é todo mundo que pira por, digamos assim, por instinto, né? Há toda uma perspectiva de orientar as pessoas para a segurança, para coisas que já funcionam, sabe? Para não se arriscar, para
não pense muito fora da caixa, porque senão já tinha sido criado, alguém teria sido... Muitas vezes envolve dinheiro também, né? Aí eu ia chegar nisso. Então você tem os aspectos, digamos assim, pessoais, né, da sociedade inteira te impondo, e aí você tem todo aquele ambiente hostil para empreender, né? No sentido de que a população é pobre, de que os critérios são variados, de que há uma distribuição muito desequilibrada das coisas, de acessos, de conhecimentos, de informações, etc. E isso tudo, assim, fode o rolê, no geral fode o rolê, acaba fazendo com que o escopo vá diminuindo. Bom, enfim, tem todos esses aspectos. E aí tem uma parte também, que a gente não pode esquecer, que é a falta de retaguarda, esteio, a falta de ter uma trajetória, o Brasil ter uma trajetória empresarial concretizada, sólida. Não existe, tá certo? O conhecimento em gerenciar um negócio, o mais tradicional que seja, uma loja que vende copos e pratos, porcelana branca, que assim, você não precisa nem virar muito. As pessoas não sabem gerenciar isso, elas não sabem. A gente acha que isso é uma coisa fácil, acha que todo mundo sabe, acha que basta ter um contador e alguém ali que saca alguma coisa, alguma figura um pouco mais organizada, mais controlada, mas não. No geral, ninguém sabe gerir um negócio, tá certo? Não sabe gerir um negócio, com a trilha musical. Então, veja bem, isso, essas três combinações, falta de uma perspectiva própria, assim, né, das pessoas falarem, não, eu acho que eu não sou averso ao risco, eu acho que eu consigo empreender, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa diferente, que não é um perfil típico do brasileiro, mas as condições exógenas, né, assim, o mundo conspirando, etc. Mas essa falta de conhecimento, esses três ingredientes, eles acabam com essa perspectiva e nos levam a empreender de uma forma muito tradicional, muito limitada, muito pouco competitiva. Agora, tivemos e ainda temos, igual eu falei anteriormente, uma onda, né, que veio, que é a onda de, olha, tem toda uma metodologia diferente, muito mais ágil, muito mais rápida, onde você pode experimentar tudo, inclusive essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude para empreender mais, para arriscar mais, para pensar fora da caixa mais, até mesmo gerenciar o negócio. E isso é uma coisa que começa a surgir aí em meados da primeira década desse ano e está se espalhando até hoje. Tivemos momentos, obviamente, aqui em Belo Horizonte com maior intensidade, mas até hoje ainda as coisas estão acontecendo, e muito bem. Esse movimento, digamos assim, esse termo não existe, eu estou falando ele aqui, é de um novo empreendedorismo, tá certo? Que seria esse mais ligado ao universo da aceleração, da startup, dos testes dos MVPs, dos protótipos, das redes, dos habitats que fomentam tudo isso e que permitem com que as pessoas testem e façam tudo isso de uma maneira, digamos assim, mais relaxada, mais tranquila do que falar, né, peguei minha grana, investi num negócio, abri um negócio, me qualifiquei e 4 anos depois eu fali, né? Por quê? Porque eu estava fazendo mais do mesmo. Então permite com que essas pessoas façam isso. E aí é que eu acho que é um lance legal, e é um lance que eu consegui acompanhar, pelo menos aqui em Minas Gerais, desde o início, que foi esse, sabe, desse movimento, desse novo empreendedorismo, que é recheado de metodologias que as coisas vão funcionar muito melhor. E eu vi muita gente, e aí eu acho que esse é o meu melhor currículo, pelo menos é a parte que eu, sabe, eu vi muita gente que era aquele aluno ou aluna, quieto, sentado na sala de aula, esperando uma matéria, tudo, e na hora que eu falo, vamos sair da sala, vamos lá, no caso, né, vou voltar no Lemonade que aconteceu num bar, lá no Prado, né, a primeira edição, vamos lá, eu vou montar uma fila aqui agora, vocês vão subir, ter 1 minuto para falar da sua ideia, e eu vi gente que era jacu do mato, subindo lá e falando, ó, minha ideia é isso que eu quero fazer, e aí formar uma equipe, sair de lá e testar, e 2 meses depois fala assim, não deu certo, mas eu sei como é que faz essa bagaça toda aqui agora, eu sou capaz de fazer isso, repetir isso inúmeras vezes. Então isso que eu acho que é bem legal. É claro que assim, da taxa de mortalidade das startups é maior que a taxa de mortalidade das empresas tradicionais, mas na hora que o negócio dá certo, o negócio funciona e dá muito certo, sabe? Aí é bacana, aí você vê que
você consegue mudar esse ambiente todo e as pessoas ficam, né, se sentem mais empreendedoras. Esse é o ponto. Nossa, eu acho que seria muito legal você contar um pouco o conceito de startup. Assim, o que diferencia uma startup de uma empresa tradicional e talvez citar um pouquinho o Vale do Silício aí e por que tantas startups acabaram parando lá de maneira bem... Veja bem, assim, eu vou pelo aquele lado, né, mais acadêmico da história, né, assim, do conceito mesmo. Um grupo de pessoas que desenvolve uma ideia, com um propósito por trás dessa ideia, né, com um pensamento de alcançar algum objetivo, traz alguma coisa inovadora e dentro de um ambiente de incerteza, um ambiente onde eu não sei quem que é quem, né, no sentido assim, não sei se o cliente quer isso, se ele não quer isso, não sei se o concorrente faz diferente ou se ele pode me copiar, não sei de nada, entendeu? Então, assim, isso é que constitui-se, digamos, conceitualmente uma startup, tá certo? Beleza. E aí você, obviamente, você tem uma ideia e vê a viabilidade daquilo num negócio. Esse negócio pode ser lucrativo, pode ser um negócio empresarial, ou pode ser também um negócio de impacto, né? Que eu acho que é para onde o negócio atualmente tem enveredado e está indo muito bem. A Insight é considerado uma startup, então? Sim, considerado uma startup, tá certo? Eu só tenho a impressão que o ambiente não é de tanta incerteza assim, não. Não é esse ambiente, é um ambiente dessas mídias digitais, etc. Eu não sei se é muito incerto, acho que eu já tenho muito conhecimento sobre que hora que vocês vão postar, qual a plataforma que vocês vão utilizar, como é que vocês vão editar, etc. Então eu só acho isso, mas o resto, para mim, é tudo como se fosse uma startup. E mais que isso, amanhã vocês arrebentaram a tanga e virar e falar assim, não, a Insidecast vai virar um jornal impresso. Se vocês resolverem isso, aí é mais startup ainda, né? Só estou citando, jornal impresso, não cuidado. Né? Você já falou de uma enciclopédia, para mim eu fiquei assim, não, enciclopédia, mas enfim. Então, basicamente, é essa história. E aí eu esqueci a outra pergunta, qual que era? Sobre o Vale do Silício. Ah, tá. Bom, veja bem, basicamente foi o lugar, assim, sabe? Quando, acho que há uma expectativa de surgir um lugar, e foi ali que surgiu. Ali havia, né, toda aquela história que é uma história, não sei se vocês sabem, a história dos cafés e dos veganos, né? Que era uma opção de cafeteria, né? E uma opção de gente vegana solta na rua, né? Tinha que dar uma coisa diferentona. Tinha que dar uma coisa diferentona. Hoje, quer dizer, eu tive, ano passado eu ministrado do serviço, foi muito bacana. E eu acho que ali tem uma questão que os outros, por exemplo, Estocolmo, já não tem essa pegada tão intensa, porque Vale do Silício amparou-se fortemente na questão da tecnologia que veja bem, ela fornece, a atual tecnologia, a questão da escalabilidade e da repetitibilidade, não é? Que são características típicas para as startups. Tem que ser escalável e tem que ser repetível, tá certo? Então lá isso aconteceu. Agora veja bem, Lucas e Manu, é uma história que a tecnologia naquele momento permitiu isso. Antes não havia essa tecnologia, não havia. Eu não sei se eu trabalhei com vocês esse estudo de caso, mas outro dia eu dei um estudo de caso lá, que era na rede de supermercado. Instalando as códigos de barra. Os códigos de barra, né? Então, veja bem, antes dessa tecnologia do escalável e do repetitivo, era código de barra. Então, por mais que não seja papel, mas era tudo, você tinha que pegar um por um. A tecnologia hoje, ela já permite, porque você não precisa de mais nada disso. Você já tem um outro patamar que permite que as coisas sejam muito mais escaláveis. Agora, há uma coisa que eu gostaria até vocês e os espectadores depois que pudessem refletir, é isso. Se a gente for olhar final do século XIX, início do século XX, Taylor e Ford, a produção em escala, a gente começa no século XXI com Taylor e Ford digital, assim, total digital. Porque é tudo produção em escala, tudo distribuição em escala, tudo fornecimento em escala. Então, por exemplo, a gente pega um Spotify, a gente pega um Tidal, etc. É um esforço muito pequeno que eles fazem para repetir aquilo milhares de vezes e conseguir uma escala muito grande. Uma escala muito grande. Os próprios streamings fazem isso, etc. Que já é uma segunda leva dessa primeira tecnologia que, por exemplo, surgiu lá
no Vale do Silício, um PayPal da vida, um Yahoo da vida, os buscadores, etc. Então eu sou da época, só para falar para vocês, eu sou da época que um aluno chegou para mim e falou assim: ô professor, por que você não tem um Gmail? Eu olhei para a cara dele e falei: o que é Gmail? O que é Gmail? Eu não sei o que é Gmail, não. Aí ele me explicou o que era Gmail. Então quer dizer, eu consigo ver isso hoje. Você criou o Gmail até? Não. Hoje eu tenho 15 contas do Gmail, mas assim, eu criei. Inclusive uma conta minha, acho que é de 2001, outro dia eu olhei lá, era de 2001. Eu falei: ó, que isso? Eu tô o vovô do Gmail aqui. Mas a galera de TI, a gente está tendo uma ciência de computação, né? Somos de TI. E aí a gente sempre é instruído a tipo fazer um programa ou um negócio escalável e que vai expandir, que vai mudar o tempo todo também. O negócio nunca sobrevive em si usando a mesma regra, a mesma coisa, o mesmo modelo, o mesmo design, tudo igual, que, sei lá, em 4 ou 5 anos já vai estar ultrapassado, enfim. E aí a gente sempre aprende, tem que ser escalável para um tantão de gente, então preocupar com o servidor, banco de dados, enfim, coisa mais técnica mesmo. E mudar sempre. E adaptável. E adaptável. Ok. Mas Não, é tudo. Hoje a gente pensa em tudo, sabe, Lucas? É claro que com as devidas grandezas, mas na hora que você está trabalhando em tecnologia, hoje há essa possibilidade. Sim. Né? Há uma possibilidade de você pegar, abrir um açougue e ele começar a dar certo, depois você ter o segundo açougue, o terceiro açougue, o quarto açougue. Outro dia eu fui lá no Barreiro e aí eu vi um açougue, falei: gente, esse açougue está aqui. Aí que caiu a ficha, eu falei: nossa, esse cara então ele tem uma cadeia de açougues aqui. Então assim, você não vê novidade nenhuma, inovação nenhuma, tecnologia nenhuma. O máximo que ele consegue fazer é tipo... eu tenho uma conta comercial do WhatsApp que eu posso mandar para você, alguma coisa nesse sentido. Mas ele está ali empreendendo, ele está nessa interface, sabe? Ele está entendendo essa história e está conseguindo até ele chegar num ponto onde ele vai se livrar disso tudo e vai falar: agora isso vai virar franquia, eu vou franquear essa bagaça daqui para o resto. Então você vê que no negócio tradicional, hoje existe esse caminho de negócios que você pode fazer. Eventualmente vocês podem estar pensando: João, esse esquema de franquia é mais velho do que a terra. Não é mais velho, não é. E tem muita franquia que não dá certo e muita empresa que poderia virar franqueada e que as pessoas deixam não enveredam por esse lado, entendeu? Então assim, tem hora também que essa falta desse olhar gerencial de business que o brasileiro tipicamente não tem, também faz falta para os negócios acontecerem. Então não é só a tecnologia proporciona. Agora existem possibilidades nos dois lados, mas o esquema é tão complicado que normalmente não vai para nenhum dos dois lados. Querendo ou não, a gente também precisa de um açougue ali do lado de casa, a gente precisa de um supermercado, um salão também. Acho que tem um ponto que é o seguinte: você falou uma palavra ali que eu acho interessante, assim: eu preciso de um açougue lá perto de casa. Não, eu preciso da carne chegando na minha casa. Verdade. Talvez eu não precise do açougue perto da minha casa. Verdade. Entendeu? Você por acaso leva do Steak Club? Sim, total. Não lembrei aqui para falar com ele, mas na hora que você falou, me veio a cabeça imediatamente, entendeu? Então você não precisa dele ali, você precisa da carne chegar na sua casa. Agora você pode virar e falar assim: não, mas eu sou daqueles que eu gosto de chegar, eu gosto de conversar com o açougueiro, sabe? Eu gosto de olhar pra cá, falar que eu não quero essa, eu quero esperar as 10. Já sei, esse esquema tem esse lugar, tá certo? Mas assim, também tem uma urgência mundial hoje, né, que é o seguinte: a carne está bem avaliada, comentários estão bons, a carne está bem avaliada, é uma empresa idônea, assim, é uma empresa que existe, né, ela tem uma personalidade jurídica, eu posso amanhã acionar, ok, então eu posso comprar ali, tem um preço bacana, então posso comprar dela. Então as coisas são muito relativizadas hoje, né? Então quer dizer, você vê que tem oportunidade, Lucas, tanto para você ir para o lado tradicional, como para você virar o cabeção, e o intermediário seria a franquia. Mas as coisas não vão muito na velocidade. Em que pesa a questão da pandemia, mas também a gente não pode apontar só o dedo para a pandemia e falar: ela é responsável por tudo, não. Tá certo? E aí, quando a gente volta a falar um pouco do mundo de aceleradoras e, enfim, não sei como que é o seu convívio, qual é a relação que você tem com essas pessoas, como são essas pessoas, mas existe possibilidade das pessoas falarem sobre empreendedorismo? Por exemplo, mentores que a gente vê às vezes,
mas não terem um empreendimento? Olha só, da hora que você me mandou, tipo um scriptzinho que ia ser comentado aqui, essa foi, digamos assim, esse foi o tópico mais espinhoso, assim, pra mim foi o tópico mais espinhoso. E assim, eu tenho um paradoxo com relação a essa história toda, sabe? Porque eu sou ainda muito menos do que eu já fui, mas durante muito tempo, e Fred também sabe disso, fui mentor de praticamente todos os processos, todos os programas de aceleração que existiram aqui, dos formais aos informais, dos de caráter tecnológico até os de caráter social e ambiental, tá certo? Todos eles. E confesso a vocês, inclusive, que minha paixão maior é do lado social, nem tanto ambiental, mas é do lado social, que eu acompanho até hoje, são os únicos que eu acompanho. Como é que eu falo isso com certa elegância? No início era bacana, no iniciozinho assim era bacana, tipo quando os programas começaram a pipocar, começaram a surgir os programas aqui, o Lemonade e vários outros, era bem bacana. Depois eu comecei a achar que eu era eu não consigo uma palavra elegante para isso. Eu era meio a bitch da história, entendeu? Acho que ia por esse lado, sabe? A bitch da história, sabe? Porque era, né, o que me fudeu, assim, sabe? Eu pensasse nisso foi o seguinte, eu ouvi, não estava sendo dito para mim, eu ouvi, assim, eu estava num lugar, eu estava num lugar e eu ouvi as pessoas falando ali no outro lugar, sabe? E elas não sabiam que eu estava aqui, falando assim, não preocupa não, tem nada de dinheiro não, é só a gente colocar nossa colinha, um copo, uns adesivos, uma camiseta, e o mentor sai daqui feliz da vida. Nossa. Aí eu comecei a falar assim, olha, eu achava que eu merecia ao menos um beijinho. Ao menos um beijinho. Aí eu comecei a me emputecer com essa história toda, entendeu? E comecei a tirar meu time de campo e a fazer apostas em outras coisas. Aí eu comecei, de fato, a falar o seguinte, falou, não posso ficar no bastidor, eu não preciso estar orientando. E mais do que isso, e aí é uma questão bastante específica. Como uma faculdade muito renomada e voltada estritamente para a questão do business, tá certo? Eu achei que de fato eu estava colocando o meu currículo muito mais acima do que os outros e espalhando isso com uma facilidade muito grande. Eu achei que de repente eu deveria priorizar, digamos assim, o meu campo ali, a minha instituição. Então eu comecei a dar mentorias de fato só para alunos do BIMEC, da pós ou da graduação. Só para alunos do BIMEC, e comecei a sair das mentorias de lá. Mandava o pessoal, os alunos, indo para lá, porque o BIMEC não tinha programa de aceleração. É só um parênteses, eu construí um programa de aceleração, elaborei ele todo, apresentei para o BIMEC e eles perderam o time e não investiram no negócio. Bom, hoje tem, mas tem 12 anos que eu já passei essa ideia toda. Muito mais tempo, mas enfim, fecha parênteses. Então assim, comecei a privilegiar esse meu campo. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que as betes que estavam surgindo, entendeu? Algumas eu tinha uma restrição muito grande, assim. Algumas eu começava a falar assim, porra, esse tipo de orientação eu não daria, esse tipo de orientação eu não falaria, sabe? Mas também tem muito assim, da sua história, do que você já passou, do que você já viu, etc. Então eu ficava... Mas talvez venha por esse modismo então, que existe às vezes hoje, assim, de que, porque eu vejo que, não sei, às vezes romantizam demais e colocam muito como fácil, assim, sabe? Você tem uma startup, participa lá da aceleradora, não sei o que, e aí às vezes perde isso de qualidade, assim, sabe? Não sei se é isso mesmo. Não acho que seja isso não, sabe? A minha opinião é que não é bem assim não. Eu acho que para você construir um programa de aceleração, de fato assim, em termos da organização, do background, da retaguarda do evento, é trampo. Mas é um trampo, sabe, que tem trampos muito mais complicados e trampos talvez mais fáceis. Então é um trampo, ponto, tá certo? Então tem essa questão. Agora, você pegar e perceber, captar pessoas para empreender
E desenvolver durante 3, 4, eventualmente 5 meses um programa de aceleração. E ver que lá no final, no processo de afunilamento, alguns saíram fora, alguns desistiram e tal, mas você tem um caldo que saiu dali, um grosso. Essas pessoas, elas aprendem, através dessa metodologia facilitada, que é possível empreender. E isso é um ponto muito importante. É possível empreender. Você abre uma porta e fala assim: eu não tenho mais somente estas possibilidades aqui, eu tenho outra porta que eu posso enveredar por ela. Então vamos colocar assim: eu acompanhei programas de aceleração e de mentorias para doutores e pós-doutores, mas que não sabiam empreender. Tá certo? Como também eu já participei de programas de aceleração de caráter social com pessoas em vulnerabilidade social, seja com relação à renda, seja com relação à família, seja com relação a gênero, seja com relação à situação, em que elas saem de lá e falam assim: eu sou capaz de empreender. Não sou capaz, talvez eu não seja o melhor gestor ou gestora do mundo, mas eu sou capaz de empreender. Então essa mágica, ela vale a pena dentro do programa de aceleração. Ela vale. Bom, programas de aceleração você tem hoje um menu. Você tem hoje um menu que você pode escolher, e mais do que isso, eventualmente você pode até brincar com alguns deles, tá? Beleza. A questão da mentoria é que eu acho que é complicada, porque você tem uma história. Eu vou voltar naquele caso do Vale do Silício. Lá no Vale do Silício, quando ele surge, quando ele começa a pegar e começa a virar, popularizar, digamos assim, os mentores de fato não cobram nada. E mais do que isso, eles tinham uma característica, uma boa parcela deles, não vou generalizar, de serem pessoas que eventualmente iriam investir. Então essa dobradinha, ajudar a investir, é uma dobradinha que faz sucesso. Vide um Shark Tank, tá certo? Um programa, porque é um programa onde um cara ali vai dar uma mentoria de alguns minutos, mas ele é um investidor. Então, no fundo, talvez as pessoas não estejam muito interessadas na mentoria, que era mais investimento. Aqui, no caso brasileiro, essa história não pegou. Você tem poucas mentores que são investidores. E na maior parte das vezes, eles estão localizados em São Paulo e no Rio. Tá certo? Belo Horizonte você tem o Raja Valley, né, que o Raja Valley desenvolve o programa de aceleração e ele também investe. João Zica, ele também investe. Outra empresa, outro CNPJ, outra coisa, mas ele investe, tá certo? E ele tem um clube ali de pessoas que eventualmente ele também consegue captar para poder investir. Beleza. Mas aqui, e aí tem uma peculiaridade, é que eu acho que o pessoal ainda é muito roceiro, porque as coisas começam a ir bem aqui, sai e vai para São Paulo, sai e vai para Rio, sai e vai para Brasília, não fica muito tempo aqui. Então você tem e o investidor está lá, então ele vai atrás, ok. Então assim, no caso, eu tenho algumas restrições contra alguns mentores, alguns programas de mentoria. Porque eu acho que é uma pessoa que eventualmente você pegou ali e falou: vou dar uma sacolinha, vou dar uma blusinha, um copinho colorido, sabe? Olha, vou ser muito sincero com vocês, assim, não é esquema de vaidade, mas o que eu tenho de copo até hoje de programa de aceleração, vocês não fazem ideia. Teve uma época que eu resolvi colecionar. Depois eu falei, isso... Acho que a grande pergunta do jovem hoje, não necessariamente do jovem, com todo respeito, os copos de brinde de evento. Minha mãe não aguenta mais. Felicidade ou praga? Eu chego Praga, né? Eu tô nesse momento de colecionei. Aí agora minha mãe não aguenta mais. Ela falou: mano, se aparecer um copo aqui, ele vai pro lixo, imediatamente. Fã ou hater? Já virou hater agora, entendeu? Já virou hater. Eu sou fã, eu gosto de colecionar. Não, eu acho assim... eu acho bem legal. Eu acho que tem que curtir a vibe. Eu acho que você tem que curtir a vibe. Tô na vibe ainda. Eu acho que tem que curtir a vibe, etc. Mas assim... Nossa, agora acaba. Aí fica acabar junto. Não se trata de virar e falar assim: hoje eu só dou mentoria se alguém pagar. Não é isso. Eu dou mentorias, inclusive, assim... A pessoa me procura, eu dou mentoria gratuita para ela. Vários ex-alunos. Eu tenho uma coisa que, olha, só parou na pandemia, mas eu encontrava com ex-alunos praticamente 2 ou 3 semanas no mês. E ex-alunos, assim, uma coisa muito doida,
sabe, de aluno que formou em 2010. E fala, professor, não sei o que, tal, queria te encontrar, tal. Eu falo, hoje eu sou mais restrito. Eu falo assim, é sobre o que mesmo? Qual que é o lado, para onde que você está indo, qual que é a sua pegada? Porque dependendo eu falo, não é muito minha praia, assim. E dependendo eu falo, não é muito minha praia, mas é porque eu não quero. Entendeu? Porque eu não quero. Então eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que são de mentores que eu valorizo bastante. E que, de fato, hoje eles não estão presentes, mas em todos os programas. Agora, eu confesso a você que eu também perdi um pouco o timing. Hoje tem umas coisas assim, umas palestras, umas mentorias que eu falo, nossa, eu jamais saberia falar a respeito disso, eu não entendo nada a respeito disso. Então, assim, já tem um gap hoje, já tem um gap grande, sabe? E acho que você tem que profissionalizar a mentoria, profissionalizar. Agora, é um campo muito nebuloso, porque ali de mentor para tutor, para investidor, para coach, entendeu? Ali é um campo meio nebuloso, então acho que tem que ter bastante cuidado. Na hora de você construir um programa de aceleração, pensa muito nisso. Tá? Já falou dos livros já? Eu ia perguntar isso agora. Pode falar. Para você. Falando um pouco também então do seu livro, qual foi o primeiro? Sonhos de Mateus ou Memória Esquecida? O Sonho de Mateus. Que eu li a sinopse, eu li inteiro na verdade, e aí eu dá uma querida na sinopse. Deixa eu dar uma olhada. Sim, Dá uma olhada de novo aí, só pra ver. Fala, conta tipo a história desse adolescente que é o Mateus. Ele tem esse sonho de empreender e, enfim, mistura muito com adolescência, vida amorosa. Seu livro favorito, inclusive. Meu livro favorito, inclusive. Eu queria fazer um parênteses. Sorteio do livro. Meu grupo ganhou o seu livro no Startup Weekend, quando eu participei, ganhei pela terceira vez. E ficou como um integrante do grupo. E o integrante falou assim, não, eu vou ler e vou passar. Aí eu tô aqui há 3 anos. Olha pra essa câmera e manda mensagem por internet. A pessoa sabe quem é. Não precisa citar, não. Mas aí eu li a sinopse igual o Eu li inteiro. Vai poder contar pra gente aqui. Mas como que foi esse processo? O que é o livro? O que é o livro? Olha só, eu falei aqui anteriormente, eu lembrei aquela aulinha do trinômio do empreendedorismo, né? Ideia, oportunidade de negócio. O que rolou com relação ao livro foi assim, ideia, oportunidade, projeto. Tá? Basicamente foi essa história. Olha só, dando 2 passos atrás, eu já havia escrito 2 livros absolutamente teóricos sobre administração e sobre encomenda. Né? Então, eu esqueci de contar esse ponto também, porque eu sou um dinossauro. 2005, eu recebi uma proposta de um grupo educacional. Acho que é um grupo educacional. Isso, era um grupo educacional. Um grupo educacional do Paraná, de gravar aulas, tá certo? E a figura entrou em contato comigo assim, nós estamos começando a desenvolver uma metodologia revolucionária para o ensino, que era gravar aulas, tá? Só para vocês entenderem o esquema. Eu falei em 2005, eu não tenho certeza, acho que eu também já contei essa história, mas enfim, foi na época do caos aéreo. Vocês não vão lembrar disso, vocês eram crianças. Teve um momento, que eu não lembro se foi no início do governo do Lula ou no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi um problema de infraestrutura aérea no Brasil que não estava dando conta. Eu tenho a impressão que foi Lula, porque tem aquela história dos pobres irem para o aeroporto, né? Então, enfim, eu tenho a impressão que é isso. Mas eu sei que houve um colapso durante uns 6 meses no Brasil. E eu lembro que foi nesse período que eu fui para lá, que a gente ia para Curitiba para gravar. Eu tinha que ir para gravar em Curitiba. Eu lembro de eu dormir assim, noites em aeroporto, porque não tinha voo e assim por diante. Mas enfim, então isso foi lá há muito tempo atrás. Então eu gravei essa história toda e o meu contrato era gravar as aulas e escrever 2 livros. E eu gravei, escrevi os 2 livros, isso me deu muito dinheiro, muita paz de espírito durante um bom tempo. E eu continuei na minha batalha lá de 500 coisas que eu tinha para fazer, beleza. Aí, depois nunca mais escrevi.
Assim, um livro. E tem uma coisa muito curiosa que eu não vou lembrar quando, mas eu ia nas faculdades, e na faculdade você acessa, né, o professor acessa, vai mandar rodar prova, vai mandar rodar isso, aquilo, outro. E sempre era uma central de cópias, e na hora que você manda, vem a primeira página, que é o seu pedido, pra você saber, né, porque aí eu mando, você manda o outro, então para separar ali, beleza. Então sempre sobrava uma página, não dava para imprimir milhares de coisas. Teve época que eu tinha sido imprimir 7 turmas. Entendeu? Então eu tinha que rodar 7 tipos de provas, então saía. Então eu ia acumulando essas folhas de rosto. E eu comecei a levar isso para casa e no meu horário de lazer eu começava a escrever coisas aleatórias. Nada de matéria, nada de gestão, nada de nada. Eu começava a escrever algumas historinhas, pequenos contos assim por diante. Beleza. Chegou 2016, final de 2016, um professor que era amigo meu, não era mais do IBMEC, ele trabalha até hoje na Autêntica Business, que é a editora Autêntica, ele me procurou, falou, vamos tomar um café. E eu acho que ele sabia que eu estava na crista do movimento novo empreendedorismo, né? E ele falou assim, aqui, estou nessa editora, tal, eu quero um livro sobre empreendedorismo. Mas eu não quero um livro chato, careta, etc. Beleza, pense nisso. Fui, pensei, voltei lá para minhas coisas, etc. E quando eu voltei muito inspirado, e até hoje eu acho que a gente tem que falar a respeito disso em qualquer momento, muito inspirado no Fernando Labella, no Sonho de Luiza. Fernando Labella escreve O Sonho de Luiza, se não me engano, em 93, 94, alguma coisa assim. E foi um livro revolucionário, primeiro porque é o primeiro a falar de empreendedorismo, assim, um livro brasileiro, escrito por um brasileiro, falando a respeito de empreendedorismo, e a pegada era contando uma história da Luiza, ela empreendendo. Só que o livro dele todo, pelo menos das edições que eu já vi, todos eles têm os boxes que vão explicando o que são os termos que ela está falando na história dela. E é uma história muito bacana de uma menina de Ponte Nova que vai abrir uma fábrica de doce de goiabada, tá certo? De goiabada. Então fala lá, não sei o que, aí ela ouviu falar de plano de negócio, aí tem um box, plano de negócio é isso. Investimento inicial é isso. Então o livro vem todo assim, beleza. Então me inspirei num outro que eu acho interessantíssimo, que eu tenho guardadinho, que se chama O Sonho de Tsuji, que é de um professor também da Federal, professor Rochel, Sérgio Rochel, Rochel, que ele fala de Tsuji, o Sérgio, o Rochel, ele é descendente de japonês, eu não sei o nome, Nisei, Sansei, etc. E que ele conta a história desse menino japonês empreendendo. Então também foi outra inspiração minha, e mais um ou outro aqui, etc. E falei, olha, eu tenho condição, eu posso criar aqui um livro, um roteiro. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vou te dar 3 meses, 3, 4 meses, para você fazer para mim o esqueleto do negócio. E se eu aprovar, você está liberado para fazer. Eu falei, beleza. Então eu dei o nome do Matheus, o protagonista, e escrevi mais ou menos o esqueleto. Falei, olha, eu vou começar falando disso, depois eu vou passar para isso, e termino falando disso. Ponto. Ok, beleza. E ele foi autorizado e fui escrever o livro. Aí foi a parte do projeto que eu falei anteriormente, porque eu nunca tinha pego isso, nunca estudei literatura. Eu sei, eu me sinto suficientemente capaz de juntar sujeito, verbo e predicado para o negócio funcionar, mas nunca achei que eu tivesse o dom. E mergulhei de cabeça nisso, de cabeça. Então eu tirava um dia da minha semana para trabalhar o livro. Então virou uma coisa até ritualística para mim, e assim, era o momento da minha semana. E olha que eu vou ser muito sincero com vocês, meus finais de semana são muito bons, assim, sabe? Muito bons, normalmente eu tenho ótimos programas. Mas eu comecei a enveredar por isso, e aí eu tomei um gosto por escrever a história toda. Adorei. O processo inteiro, desde o início até o final, eu adorei. Confesso a vocês que a única coisa que eu sou meio de bico é o título, porque não fui eu que batizei a criança, foi a editora que batizou, por conta dos critérios da editora de vender, etc. E aí eu confesso a vocês o seguinte, que já me dá esteio para chegar nas outras questões.
o que me motivou a escrever, depois do Mateus, o Alma de Lama e a Memória Esquecida, né, que são dois, foi o seguinte: o lançamento foi muito arrebatador para mim, sabe? O lançamento, eu fiquei em estado de choque no dia do lançamento, assim. Foi uma coisa que... Por quê? 400 pessoas, entendeu? Vender fila no shopping, assim, fila, saindo da leitura, andando, etc, etc. Então eu não esperava, mas não, você sabe que é zero. Isso, hein? teve uma campanha por trás? Se eu te falar que eu fiz uma postagem no meu Instagram, o que eu lembro, e a editora acho que fez uma postagem também, hoje, ou amanhã, ou tal dia, o lançamento do livro e tal. Eu fiz uma postagem. Aliás, eu acho que eu fiz duas. Uma quando chegou o livro, para eu ver, primeiro, né, a primeira coisa, e outra falando, vai ser tal dia, tal hora. Acho que foram duas postagens. E para mim foi arrebatador. É claro que você vai falar assim, foram 400 pessoas, né? É muita gente. Não, assim, enche um auditório, mas assim, a grande questão é você falar assim, gente, é um livro de empreendedorismo, na terça-feira à noite, ou quarta-feira à noite, não sei, na terça-feira à noite, num shopping. E assim, baixar 400 pessoas, tem uma fila da figura da leitura virar e falar assim, olha, ainda tem uma fila gigantesca, a gente tem que fechar o shopping está fechando, entendeu? Então assim, foi uma coisa muito arrebatadora para mim, e aí me deu o gosto de desenvolver o projeto. Então hoje eu trabalho os meus projetos de escrita. Tem mais um vindo aí ou não? Já tem mais um vindo aí, já tem mais um vindo, para ser sincero, já tem mais dois vindo assim. Hoje eu estou conseguindo levar duas histórias, assim, sabe? Entendi. Mas às vezes é difícil, às vezes eu me apego muito a uma história e não consigo dar crédito para outra. Então está meio desequilibrado, mas tem duas coisas vindo aí. Tá E certo? todos trazem o empreendedorismo? Ou são... Só o do Mateus, só, que aí foi essa questão da libertação na escrita, entendeu? Assim, de eu falar assim, é muito legal de escrever assim, sabe? Quando você fala, pô, eu me encontrei. Acho que também tem aquela história, né, Mano? Assim, não dou conta de tocar um piano, de tocar um violão, de tocar uma flauta doce, nunca dei conta. Não tenho uma pegada para um pincel, para um lápis, sabe? Para um desenho também. Uma escultura, muito menos. Eu tenho a impressão, uma coisa que eu já fiz há muitos anos atrás e que eu faria de novo, seria até pensaria, teatro. Isso eu já fiz, acho legal, assim, mentalmente é muito bom na minha cabeça. Agora a escrita tomou um lugarzinho assim, específico ali no meu coração. E é um momento onde, para mim, é um momento onde eu, sabe, me jogo, assim, não estou nem aí. Tanto é que, assim, curiosamente, o Alma de Lama é um livro pesado. Eu acho que eu saí muito do lugar comum, que eu falo assim, um submundo, assim, sabe? Uma história ruim, uma figura muito doida, tá certo? E o Memórias que... O que eu recebo toda semana, não vou falar todo dia não, mas toda semana, de gente me vendendo curso de escrita, vocês não fazem ideia, né? Eu descobri esse mundo. E eu sou uma figura, sabe? Tem uma peculiaridade que eu acho... engraçada para mim, que é o seguinte: eu tenho uma aversão, sempre tive uma aversão imensa a ler notícias e revistas e acompanhar revistas de business, de negócios, sabe? Eu às vezes eu pego alguma para levar uma reportagem, falar, essa reportagem me interessa, etc, etc. Mas eu gosto mesmo, é super interessante, Galileu, 451, Piauí, etc, etc, essas coisas que me dá um outro universo, uma outra fonte, né, da minha vida. Então eu sou averso a fazer curso para que eu seja um escritor profissional, entendeu? Porque para mim não é uma profissão assim, eu não ganho dinheiro com isso, não quero ganhar, eu quero escrever. Quero escrever. Tanto é que é interessante isso, porque o Memória Esquecida, eu só publiquei ele na Amazon, no Kindle, entendeu? Só fui pesquisar, não tem versão física. Não tem versão física dele, só foi no Kindle. Então assim, não tô nem aí, eu coloquei naquele Kindle que eu mesmo monto, eu fiz a capa, eu fiz a diagramação, tem problema de diagramação dele ali, tal, etc. Mas eu fiz esse esquema todo e deixei lá e falei, quem quiser ler, vai baixar aqui, acho que R$10, R$11, alguma coisa, vai baixar aqui, vai comprar. Mas eu não, sabe assim, uns 2 meses que eu nem entro lá para saber se tem um troco com a minha ou não, entendeu? Então assim, escrevo para mim, não escrevo para nada, é o meu projeto. É isso que me dá satisfação hoje, além de dar aula. Bonomo, pra gente encerrar, o Léo abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Ai, meu Deus do céu.
Olha, E aí, só veio vem- pergunta interessante. Só que tem muitas perguntas legais. Eu vou separar 3 para você dar uma desenvolvidazinha e as outras a gente vai meio de papum aqui, meio Jô Soares. Ok, mas vai as 3, uma de cada vez. Uma de cada vez. A primeira é, como se... Vou chegar mais perto do microfone, vocês dão licença, tá, gente? Como se preparar para ter um bom plano ou equipe de gestão de risco na empresa? Minha família sofreu muito com a pandemia e o recesso econômico. Os novos hábitos dos consumidores, a gente não estava preparado para tantos desafios juntos. Tá, mas o início é como? Agora você está vendo como é que é bom suas provas, né? Eu já fui pensando em outra coisa. Como plano ou equipe de gestão? Como se preparar para ter um bom plano ou equipe de gestão de risco? Gestão de Na empresa. Olha, primeira coisa, eu acho que nesse caso, você ir atrás, essa pessoa ir atrás aí de uma empresa especializada nisso. Existem profissionais especializados nesse tipo de coisa, tá certo? E que eles trabalham não somente a empreendedor e o empreendedor, como também o family business, sabe? O negócio ali da família e assim por diante. Então tem orientações específicas para isso. Agora, se for o caso, falar, olha, isso me pegou de surpresa, welcome to the world, entendeu? Assim, é isso, é risco. Você tem possibilidade de melhorar essa história toda, você tem possibilidade de se capacitar para isso, mas veja bem, na hora que você vai trabalhar uma equipe de gestão de risco, ela precisa primeiro ser altamente qualificada, tá certo? Qualificação formal mesmo. Segundo, aquela calo na mão, trampo, né? Experiência, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que tem toda essa perspectiva que pode ser utilizada. Agora, se for o caso de falar, olha, eu tenho que me preparar para isso, vai atrás, vai ser o seu autodidata, né? Vai estudar a respeito disso, para você se capacitar, para não ser pego tanto de surpresa assim. Excelente. Essa segunda aqui, acho que a própria pergunta vai denunciar um pouco a idade do entrevistado, talvez você reconheça quem que é. E esse é o que eu vou gravar, se você der licença que vai para o nosso Instagram. É o seguinte: empreender no mundo de hoje é mais fácil ou mais difícil que na década de 90 ou 80? Acho que é muito mais fácil. Hoje tem muito mais oportunidade, hoje você tem muito mais possibilidade de acesso, tá certo? As pessoas têm. Hoje você tem mais mãos assim estendidas para que você possa usufruir. Você já parou de gravar? É claro que isso depende muito de uma coisa que está presumida nessa conversa toda nossa, que são as conexões, tá certo? Que são as conexões que as pessoas são capazes de fazer. Então, assim, hoje não tem muito espaço para coisa arredia, não tem muito espaço mais para coisa tímida. Se você não se julgar, se você não der o seu primeiro passo, pelo menos em fazer conexões, fazer interseções com outras, sair da sua zona de conforto, então nada vai acontecer. Então você tem que ter essa perspectiva de se conectar, tá certo? Então acho que hoje tem muito mais possibilidade. Abraço do Frei Albuquerque aqui. Bom, enfim, década de 90. Isso me passou pela cabeça, mas eu falei, eu acho que ele era meio novinho. Tá, peraí, eu tenho outra muito boa aqui. Essa aqui tá no cartucho, tá? Seguinte: é possível haver empreendedorismo dentro de uma grande instituição? Se sim, como? Nossa, total possível de ter em qualquer tipo de instituição, desde a menor até a maior. Veja bem, talvez a gente não tenha um histórico muito formado disso, mas hoje grande parte não, hoje já é um braço bastante assim, legítimo dos programas de aceleração, os programas de aceleração corporativos, entendeu? Então as empresas já sabem como fazer isso. Então é super possível empreender em grandes instituições. Até o governo hoje, assim, em nível, vou falar onde que eu vejo mais, em nível estadual, é capaz de você desenvolver iniciativas de empreendedorismo que funcionem muito bem. Então hoje tem um terreno muito mais fértil nessa área. Fantástico. Essa aqui também é uma das minhas favoritas. O que você fez para se tornar um excelente desenvolvedor de negócios? Estudei muito, estudei coisas que eu odiava estudar, sabe? Contabilidade, finanças, essas coisas, até que depois sabe? Então assim, estudei muito, fui aprender, sabe? Essas coisas todas e fazer conexões. Eu fui atrás, quando eu não conseguia estudar, ou quando eu não podia mais estudar, eu ia atrás de alguém que podia fazer essa bagaça para mim.
Legal. Acho que foram as principais mais profundas aqui. Eu vou pegar algumas pra você. Mas já tá bem de bate-pronto, né? Tá. Essa aqui é boa, tá? Essa aqui representa um povo. E você se considera muito rígido como professor? E por que sim? O porquê sim é ótimo. O porquê sim. Olha, errado não tá. Errado não tá. Sou rígido. Eu acho que tem que haver uma responsabilidade, sabe? As pessoas têm um componente atitudinal das empreendedoras e dos empreendedores, que é a responsabilização. Tá certo? É a responsabilização. E eu tenho uma perspectiva muito peculiar a respeito de estudante, que é a seguinte: estudar é uma profissão. Estudar é uma profissão. Ela não é remunerada como profissão. Eventualmente as pessoas falam que estudar é um trabalho. Eu não acho que é um trabalho, é uma profissão. Você deve proferir o estudo, tá certo? Você deve abraçar ele e fazer. É bem verdade, modelo educacional brasileiro, blá 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 blá, enfim. Você tem que estudar é uma profissão, então estude, assim, eu acho que é o grande lance. Massa. Ó, seus alunos que estão escutando esse... Posso sentar a bunda na cabeça? E sou rígido. Já passei dessa. Eu sou rígido Tira que mesmo. você ainda está estudando, É. né? A gente não para de Não, estudar. E olha, eu não sou muito adepto do fingir, sabe? Assim que, sabe? Eu acho que tem momentos que a gente pode falar, hoje eu não estou afim muito de dar aula, vocês também não estão afim de dar aula, vamos conversar sobre algum assunto. Eu acho que é um outro direcionamento. O que não dá é para falar assim, né? Não estou nem aí mais, deixa quieto, se aprendeu, se não aprendeu, não aprende mais, não. Detalhe que a mesma aluna que fez essa pergunta falou que te ama aqui também. Deixa claro, já veio puxando o saco, deve estar precisando de ponto. Pra gente fechar aqui, prometo, essa daqui é: qual é a melhor e a pior parte de ser professor? Não foi a Luzia que mandou. Olha, a pior parte de ser professor, na minha concepção, é toda a parte avaliativa, tá certo? Não estou falando de prova, não. Eu tenho que sentar e olhar e falar assim: nossa, eu preciso avaliar este aluno aqui. E será que de fato esse aluno está adquirindo as características empreendedoras ou não, etc. Isso é a parte mais difícil. Até mesmo aquela parte de falar: nossa, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que elaborar uma questão, depois eu tenho que aplicar, depois eu tenho que corrigir, depois eu tenho que lançar nota. Tem essa parte hardcore assim do negócio. Mas assim, a parte avaliativa me cansa muito, assim, é o meu maior desafio. Eu tenho dificuldades de lidar com isso. Agora, a melhor parte, e aí foi um aspecto que eu falei, não sei se você já estava gravando ou não, é o seguinte: você voltar para casa tendo a ciência que uma pessoa qualquer que você deu aula, essa pessoa, você conseguiu ali fazer com que ela se interessasse, no meu caso, para a carreira empreendedora, tá certo? Isso para mim é interessante. É bem verdade que teve dias que eu voltei para casa feliz da vida porque eu percebi 80 pessoas, assim, e teve dias que eu voltei para casa percebendo que eu tinha sido o grande fracasso do dia, quer dizer assim, que ninguém, eu falo, aí é um dia ruim, entendeu? Aí é um dia ruim, tá? Porque tem que ter essa coisa, né? Assim, tem que estar bem para poder explicar para os outros as outras coisas. Se você não está bem para explicar para os outros e fazer com que os outros se interessem por alguma coisa, morre, né? Morre. Não funciona muito bem. Eu tenho certeza que hoje você pode voltar para casa muito feliz, porque com certeza você inspirou e fez muitas pessoas quererem. Contando toda essa história, né? Por fim, a gente conversava aqui mais 3 horas, Mas foi quanto tempo? Eu nem percebi. 1h30 já. 1h12, né? 1h12. Isso, 1h12. Nossa, já dá pra rir, pra chorar nesse esquema todo. Bruno, muitíssimo obrigada. Não há o que agradecer. Eu que agradeço a todos vocês por me lembrar tantas coisas assim da minha vida e de contar assim. Quer dizer,
Podia, acho que eu tinha estofo para ficar aqui ainda contando. Acho que a gente ia entrar muito dentro do esquema de contar um pouco de detalhes de programas de aceleração, etc. Mas acho que no geral hoje todo mundo tem acesso. Eu acho que dá para marcar um episódio futuramente para a gente falar sobre algum tema envolvido diretamente startups, aceleração. Tá mais de alguma coisa. O nome já tá Tem feito. exemplo também, né? Ô, não, onde que a gente te encontra? Onde o quê? Onde que a gente te Você encontra? vai deixar na descrição alguma coisa nos seus livros. Instagram. Redes sociais. LinkedIn. Ou seja, se você não quer ser encontrado. Não, é que agora que eu Borão pensei, abriu a gente o olho encontra, eu ali. falei, gente, eu tenho que sair no boteco. O Bonão abriu um olho ali falando, eu tenho que passar meu endereço, cara. Não, é porque você falou, vai. Olha, TikTok tem? Não, TikTok eu não dou conta. TikTok. Qual que é aquele outro? Não, eu não uso esse também. Vai no Instagram. LinkedIn, pô. Eu esqueço que eu tenho que Passa um tempo e falo, eu tenho esse negócio aqui, eu tenho que entrar aqui assim por diante. Tá, a gente coloca então o seu Instagram, o link dos seus livros também, para as pessoas lerem O Sonho de Mateus e as suas histórias. Eu acho que o Sonho de Mateus eu tenho que ver na editora onde que está o link, porque eu não lembro onde que ele está não. Eu tenho o do Kindle, da Memória Esquecida. Cupom de 10% de desconto. Total, 50% de desconto, 50%. E o Alma de Lama é só físico. O Alma de Lama eu não fiz ele em momento nenhum digital, nada digital. Entendemos. É isso então, né, rapaziada? Gente, Esse- Emocionante, agradecer esse homem aqui, tá? Muita gente já foi vendo que você estava aqui no Instagram da Insight. já O pessoal tá emocionado que o Bruno tá aqui. Ué, é mesmo? O pessoal tá aquecido pra semana que vem. Negativamente, positivamente. Já claramente, mas a maior parte é positivo. E os alunos mandando abração pra você. De fato, é muito emocionante como aluno poder estar trazendo você aqui num projeto nosso. Então, Sim, e se fico isso daqui, esperando o próximo. espero que sim seja. Se isso aqui tá desse jeitinho nosso e tá acontecendo, tem muita influência sua. Então, eu queria te agradecer. Não tem nada. São vocês, são todos vocês. Eu só vim dar um peteleco. Seu pai ainda bem que falou, esse peteleco faz toda a diferença, mas eu sou um peteleco. Não, fico inteiramente à disposição, agradeço o convite. E se quiser também que a gente venha só para falar o lado B da história toda, a gente também fala, não tem problema. Isso aí. Super tranquilo, tá? falou, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Sensacional. Interromper a gravação. Ô, meu celular só